Sua obsessão por alguém, especialmente por uma garota, pode fazer você causar coisas que você mesmo nunca soube que poderia fazer. Como? Assista o vídeo completo e descubra. Antes de o filme começar, te aviso que há spoilers à frente. Ajude o canal com uma simples ação, se inscrevendo e dando like no vídeo. Vamos lá. O filme começa com o casal se beijando apaixonadamente. Quando o homem joga a mulher na cama, eles são interrompidos pelo filho da mulher. O menino mostra um rato morto e sorri. A mulher começa a gritar. Na cena seguinte, vemos um estaleiro onde uma família de 3 pessoas está montando seu barco. A mulher, chamada Laura, fala sobre reformar sua cozinha, mas seu marido não parece ser muito fã da ideia. Então ela pede ao filho para ter cuidado com a faca. O marido então recebe uma ligação e vai embora. Vemos outro homem que está olhando sem parar para Laura. Ela está andando com suas coisas em seu carrinho e escorrega, quase caindo. Mas o homem vem em seu socorro, salvando ela. Depois que o homem sai, o marido de Laura vem de volta e dá a ela o jornal com a manchete de um incêndio criminoso em outra cidade. Enquanto isso, seu filho James escorrega e cai na água. O mesmo homem vem para o resgate novamente. Ele salva Jamie e traz para seus pais. O homem se apresenta como Elliot e os pais agradecem a ajuda. Eles então convidam ele para um jantar em família, onde Laura fala sobre Elliot com sua melhor amiga Mira. Ela parece fascinada pelo físico do homem. Elas então convidam ele para sua casa para lhe servir o jantar. Ele fica admirando uma das pinturas de Laura. Ela diz a ele que costumava vender, mas Greg transformou seu estúdio em um galpão de trabalho. No meio de tudo isso, Greg está ao telefone com sua secretária e parece estar flertando com ela. Elliot então oferece dinheiro para eles para completar a reforma e a família concorda alegremente. No dia seguinte, enquanto Laura está correndo com Mira, as duas falam sobre o quão atraente ele é. Como ela fica em casa, ela encontra Elliot sem camisa no jardim. Laura vai falar com ele e ele explica a reforma. Laura não consegue tirar os olhos de seu corpo. Ela corre para cima para tomar um banho. Quando ela está na cabine do chuveiro, Elliot silenciosamente passa na frente da sala. Mais tarde, Laura vai ao mercado pegar algumas coisas para a cozinha e Elliot aparece atrás dela. Ele elogia sua escolha de design e em seguida oferece-lhe uma surpresa, fazendo ela fechar os olhos. Ele faz ela provar um delicioso cannoli e um gole de suco. Ele então diz a ela que é de uma padaria chamada Laodiceia e que ele costumava ir lá com sua mãe. Eles estão de volta na casa de Laura. Mira fica lá e vê Elliot trabalhando sem camisa. Ela também fica fascinada por ele e começa a perguntar para ele sobre ter namoradas e sua vida. Ele diz a ela que não tem namorada, mas tem interesse em alguém. Mais tarde, Laura vai para o estaleiro com Elliot para verificar se alguém tentou invadir ou não. Lá ela encontra a calcinha roxa de uma mulher debaixo de uma almofada. Ela chora de frustração. Elliot pergunta a ela qual é o problema e ela mostra a ele a calcinha que ela encontrou no barco. Ela suspeita que essas são as calcinhas de Hannah, a secretária. Ela então verifica novamente olhando seu perfil num aplicativo de namoro e descobre que são dela. Ela fica realmente chateada e chora muito. Elliot a leva para seu próprio barco e lhe traz uma xícara de café. Ele então a encoraja a seguir em frente e encontrar o próximo caminho. Os dois parecem estar tendo alguma química quando Laura sai dando uma troca de sorrisos. Então vemos Elliot chorando enquanto olha para as fotos de sua mãe. Na cena seguinte, vemos Laura perguntando a Greg sobre suas atividades de ontem à noite. Ela pergunta a ele onde ele estava na noite passada. Ele diz a ela que ele estava no trabalho e ele ligou para Hannah para anotar uns documentos. Greg então tenta ficar perto dela, mas ela acaba se afastando. Na próxima manhã, Elliot chega à casa de Laura com material para renovação. Laura volta da corrida e encontra Jamie conversando com Elliot. Ele aparentemente é ótimo com crianças. Laura então pede a ele para se juntar a Mira e Charlie enquanto ela vai tomar um banho. Elliot segue ela para o banheiro e entra no chuveiro com ela. Ele tira a roupa e eles começam a se beijar apaixonadamente. Na cena seguinte, Laura está no estaleiro, onde ela vê vários casais se abraçando. Então ela vai falar com o marido em seu barco. Greg conta a ela como os adolescentes hoje em dia se infiltram em diferentes barcos para ter relações amorosas. Laura então menciona a calcinha roxa. Greg diz que deve ser de alguma adolescente que também deixou a aba aberta. Laura fica em choque quando Greg a abraça e confessa seu amor. Enquanto isso, nós vemos Elliot brincando com Jamie no quintal. Laura chega lá e pede para Jamie brincar com Charlie. Ela então leva Elliot com ela e diz a eles que eles devem parar o que estão fazendo imediatamente. Em vez de ouvi-la, ele começa a seduzi-la. Ela tenta se defender, mas eventualmente acaba cedendo. Então vemos Elliot sentado em seu barco, onde ele começa a cortar o rosto de Greg das fotos de Laura, sendo extremamente assustador. Ele substitui o rosto nas fotos. Ele vai encontrar Laura no dia seguinte e oferece rosas para seu aniversário, dizendo que sabe tudo sobre ela. Laura olha para ele muito assustada e seu marido chega lá. Ao ver rosas amarelas, ele fica surpreso porque elas são as favoritas de Laura.
Greg então sai para o trabalho e Elliot entra na casa de Laura, onde ela o repreende por fazer o que ele fez. Ela diz a ele que ela estava enganada sobre Greg e que ela não pode mais fazer isso. Ela então pede para ele sair de casa porque ela não quer que ele trabalhe mais lá. Elliot começa a tremer de dor e a cena acaba. Depois disso, ela vai até Jamie e diz a ele que não há mais Elliot na vida dela. No entanto, a próxima coisa que vemos é que ele ainda está no quintal perseguindo Laura. Depois disso, Laura fica toda arrumada e caminha para fora. Há um grupo de pessoas lá fora e eles a surpreendem com uma festa de aniversário. Ela agradece a todos e começa a beijar seu marido enquanto Elliot apenas observa. Enquanto isso, Hannah chega lá e diz a Laura de como Greg deveria estar animado para planejar tudo isso, porque ele tinha que trabalhar até tarde para garantir que tudo ocorresse perfeitamente. Greg leva Elliot e o apresenta a Hannah, e ela começa a olhá-lo com segundas intenções. Mas Elliot é incapaz de tirar os olhos de Laura. Ele pede desculpas e sai, mas as senhoras vão atrás dele. Hannah tenta falar com ele, mas ele mal responde, constantemente fixando os olhos em Laura. Depois da festa, Hannah corre atrás dele e pede que a leve junto. Por outro lado, Laura está na cama com Greg e ela decide confessar o que fez com Elliot. Greg, no entanto, a interrompe e afirma que ela é maravilhosa. Ele continua elogiando ela e eles se aproximam do romance. Elliot, em outra mão, leva Hannah para o barco com ele. Hannah se joga sobre ele, mas Hannah vê que ele não está interessado nela quando percebe que nem excitado ele está. Ela fica irritada e levanta para sair quando encontra as fotos de Laura na parede. Ela começa a chamar Elliot de muitas coisas e ele a estrangula por trás. Na manhã seguinte, Laura está regando as plantas quando Greg vem e diz coisas doces para ela. Ele diz a ela que quando a viagem acabar, eles vão ter mais tempo um para o outro, e então eles se beijam. Elliot está na casa e ele observa com muito ciúme. Laura então vai para o galpão de trabalho e descobre que ele foi transformado em um estúdio. Ela encontra telas por toda parte, mas em cada tela está escrito Elliot e Laura para sempre. Laura fica perplexa com tudo isso, então ela ouve Jamie gritar. Ela encontra ele no quintal, e ele diz a ela que Elliot estava ali. Laura instantaneamente corre para fora e encontra Elliot. Ela diz a ele para deixá-los em paz e não fazer mais nenhuma surpresa. Elliot ainda está obcecado por ela. Ele continua dizendo que ela e Greg terminaram. Sua obsessão continua. Em seguida, se transforma em um comportamento vigoroso e ele a segura com força. Laura começa a gritar e Jamie vê tudo. Vendo ele lá fora, Elliot solta Laura e sai de casa. Naquela noite, Laura vai para o site de Elliot e lê os comentários sobre o trabalho dele. Ela encontra um comentário perturbador, dizendo que Elliot destruiu sua vida. Na manhã seguinte, Laura vai para outra cidade e encontra uma loja. Ela fala com o proprietário e pergunta sobre a mulher do comentário. O lojista conta a ela sobre uma mulher chamada Willie Hamill. O homem lhe dá o endereço e Laura vai para a casa da mulher. Ao falar com ela, a mulher revela que perdeu tudo por causa de Elliot, seu casamento e sua família. Ela conta a ela que Elliot é absolutamente louco. Ela fala a Laura para investigar o que ele fez com sua própria mãe. Na cena seguinte, vemos que o corpo de Hannah foi encontrado na água. Mira e Bill assistem um noticiário na TV e eles tentam ligar para Greg. Quando Greg está pronto para atender a ligação, Elliot surge atrás dele e a cena acaba. Por outro lado, Laura acorda de seu sono e ela parece extremamente assustada e ansiosa. Ela pega um taco de beisebol e desce as escadas. Ela ouve algo quebrando na casa. Ela vai à cozinha, onde ela encontra o mesmo canole que Elliot fez ela provar. Então ela encontra uma moldura de um quadro que foi quebrado. Na cena seguinte, vemos Greg amarrado no barco. Ele consegue se libertar e tenta fugir, mas é atingido por Elliot. Por outro lado, Laura fala com sua amiga Mira e reflete sobre suas suspeitas sobre o desaparecimento de Greg. Ela então diz a Mira que ela teve um caso com Elliot e agora ele está totalmente obcecado por ela. Mira então pede que ela tenha cuidado com isso. Laura então vai até a padaria e conversa com a velha no balcão. Lá ela vê uma parede de memórias com molduras. A idosa lá revela sobre Elliot e de como ele costumava ir lá com a mãe dele desde criança. Infelizmente, sua mãe nunca teve um fiel marido e isso teve um grande impacto em Elliot, levando ele a se tornar o homem que é agora. Mas as coisas pioraram quando ele queimou a casa inteira. Laura ouve a história e ela fica ainda com mais medo e se levanta instantaneamente. Quando ela está prestes a sair, a velha lhe diz que Elliot veio ali de manhã e disse a ela que ele vai se casar com uma viúva. Ela imediatamente corre para casa e, para seu horror, ela encontra Elliot esperando por ela. Laura pergunta a ele sobre o paradeiro de Greg, mas ele começa a partir para cima e abusar fisicamente dela. Ele a brutaliza. Jamie chega lá, mas ele manda ele voltar.
Então ele arrasta Laura para o quarto. Ele amarra Laura, mas ela consegue se libertar. Ela então confessa seu amor por Elliot e conta a ele que agora percebeu o quanto ela realmente ama. Elliot então a desamarra completamente e os dois descem para o jantar. Jamie está amarrado no andar de baixo, mas Laura ainda pede para ele comer e participar da farsa. Quando Mira e Bill chegam lá, a Laura tenta caminhar em direção à janela. Elliot descobre a tempo e força o filho e a mãe para subir com ele para o quarto. Elliot manda Jamie sair para que ele tenha um tempo privado com Laura. Laura tenta fugir, mas ele a agarra na cama e começa a estuprá-la. Quando ele fica em cima de Laura, Jamie entra na sala, e é aí quando Elliot recebe o mesmo flashback de sua própria infância. Ele acaba parando e Laura tira proveito da oportunidade e atinge ele e escapa. Laura então faz Jamie correr por sua vida, e enquanto isso, Elliot acorda. Ele então aterroriza Laura. Ele joga ela no chão e a atinge com um martelo na cabeça. Na cena seguinte, vemos ele carregando um corpo e um saco para o barco. Laura imediatamente corta o saco com uma faca e foge. Então ela segue um rastro de sangue e encontra Greg inconsciente. Ela chama a guarda costeira para ajudar, mas acaba não tendo nenhum sinal. Elliot, por outro lado, surge novamente e Laura bate nele. Ela tenta fugir, mas Elliot persegue ela. Ele pega ela em um quarto no andar de cima. Felizmente, o quarto tem uma janela e ela o empurra para fora daquela janela, caindo. Elliot bate a cabeça e morre. Na cena final, vemos a família de Laura reunida e feliz. Surpreendentemente, ela abre a geladeira e descobre que é um delicioso cannoli lá dentro. Greg trouxe, e é aqui que o filme termina. Valeu, pessoal, se inscreva para ver mais vídeos como este e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado.